Olá, espero que todos estejam bem. Eu vim aqui compartilhar de uma verdade por inteira. Estou dizendo isso porque hoje em dia se ouve falar de muitas meias verdades. O que são meias verdades? São verdades misturadas a mentiras. E então, nesse vídeo eu vou procurar falar sobre dois assuntos. Um é sobre os anjos e o outro sobre a porta. Nós vamos aqui revelar algumas coisas a respeito disso. O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, de um lado estão os evangélicos e eles dizem que é errado orar para os anjos, né? Vamos dizer assim. Porém, quando eles oram, eles sempre pedem assim: Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Por outro lado, existem muitas outras pessoas que oram para os anjos, enfim. Agora nós vamos saber de onde surgiu isso. Eu vou ler para vocês um versículo que está em Salmos, capítulo 34, versículo 7. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar os textos que eu vou falar aqui, tá bom? Olá, Salmo 34, 7 diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Bom, Salmos, Davi, como vocês sabem, e o que precisa ficar claro é que aqui o Antigo Testamento, a época da lei, era o ministério de anjos. Isso nós aprendemos lá em Atos capítulo 7, quando Estevão tá ensinando, né? Tá para ser morto, enfim. Ministério de anjos. E aqui era muito coerente a pessoa querer que um anjo livrasse do mal, querer que um anjo o guardasse. Isso era muito coerente para esta época, porque lá era ministério de anjos. Porém, hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, quando ele foi para a cruz, ele deixou para nós o seu Espírito Santo. Por isso ele disse que nunca nos deixaria órfãos, né? Quando ele deixou para nós o Espírito Santo, então o Espírito Santo tomou esse papel, que no caso caberia a Jesus Cristo, de nos guardar, de nos livrar do mal. Vou ler para vocês um outro texto, agora no ministério de Cristo, Novo Testamento. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo padeceu por obediência, e para aqueles que são obedientes, Jesus, então, através do seu Espírito Santo, ele tem nos guardado, nos livrado do mal, né? Isso é fácil da gente entender, por quê? Porque a nossa Bíblia diz, lá em Colossenses, que quando o Senhor Jesus Cristo veio, quando ele foi para a cruz, ele despojou os principados e as potestades. O que é despojar? Eles estavam sobre nós, sobre a humanidade, e eles tinham poder sobre nós. Porém, todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, não tem mais esse domínio sobre a vida dele. Entendam bem. Precisamos estar em Cristo, para que isso ocorra. Mas tem muitas pessoas hoje que, ao invés de estar em Cristo, se volta para o ministério de anjos. E aí, é como Paulo diz:
Se você se voltar para a lei, você caiu da graça. É o mesmo que dar as costas para Cristo. É o mesmo que Cristo ter morrido de graça. É o que Paulo diz nas cartas dele. Se você conhece a Bíblia, sabe que o que eu estou falando é verdade. E se não conhece, você precisa conhecer. Você precisa ler o Novo Testamento. Deixa Salmos, deixa Provérbios, deixa o ministério de anjos. Parte para Cristo. Bom, continuando aqui. Para quê? Para que os anjos existem? Lá, eu mostrei para vocês. Eles, como se fossem, como eu posso dizer, protetores, enfim, na verdade eles eram deuses. Eles eram tidos como deuses. Eles, alguns até se denominavam como Deus, como eu sou. Enfim, vamos continuar aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Para que são os anjos? Versículo 13 está falando dos anjos, e no 14 diz assim: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando ele fala aqui espíritos ministradores, ele não está falando assim de ministrar o evangelho. Não, o evangelho, quem ministra para nós é o Espírito Santo, no nosso coração, como diz Paulo. Nós somos a carta escrita por Cristo, né? Bom, ele está falando de ministradores, por quê? Porque a palavra ministro ou ministrar, ela tem o significado de servir. Servir. Então, os anjos, eles foram feitos para nos servir. Por isso que o versículo termina dizendo, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? Nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, os anjos não são para ser servidos, eles são para servir. E aí, tem muitas pessoas que se maravilham quando os pastores dizem assim: Nossa, irmão, estou vendo anjo aqui! Olha, tem anjo aqui! Isso é ministério de anjos. É a lei. É o Velho Testamento. Jesus veio para tirar isso. Ele acabou com a bagunça que existia. Ele acabou com aquele negócio que os anjos tinham poder sobre as pessoas. Hoje, quem está em Cristo está acima do reino espiritual. Efésios, capítulo 1, está lá. Bom, por que então que a gente não tem que se maravilhar com o anjo? Por que a gente não tem que ficar admirando, nem orando para eles, nem pedindo que eles estejam conosco, e nem pedindo a Deus que coloque anjos ao nosso redor? Nada disso. Por que não? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esse versículo aqui, ele está falando de Satanás, mas ele está dizendo a respeito do reino das trevas. Os anjos, os que eram anjos fortes, e caíram e se tornaram principados e potestades, entre tantos outros, eles se transfiguram. Como assim se transfiguram? Fazem-se de bonzinhos. Como, por exemplo, lá do tanque Betesda. Ai, o tanque Betesda, nossa, aquele anjo era bom, ele curava. Por isso que o pastor pede para o anjo curar na igreja. Não. Sabe por que aquele anjo curava? Não era para fazer o bem, mas era para escravizar. Tanto que a pessoa que Jesus foi lá curar tinha 38 anos que vivia no tanque Betesda. E isso se chama escravidão.
Isso não é vida. Você gostaria de estar preso a um lugar durante 38 anos da sua vida para receber uma cura? Se você quiser saber mais sobre Ministério de Anjos, você precisa assistir um vídeo nesse mesmo canal que se chama Ministério de Anjos. Assista esse vídeo. Você vai aprender bastante a respeito disso. Bom, então eles se transfiguram em anjo de luz. Se você orar para o anjo da guarda, se você pedir anjos ao seu redor, se você fizer essas coisas, você não sabe que anjo vai estar perto de você. A Bíblia diz isso. Bom, agora eu quero falar sobre um outro assunto que também é necessário que as pessoas conheçam. Porque a coisa é divulgada totalmente torta, totalmente misturada. Bom, gente, a Bíblia, ela nos ensina como viver aqui na Terra. Mas ela fala de coisas celestiais. Ela fala do reino de Deus. Eu estou falando para vocês a Bíblia, mas o Novo Testamento fala de reino de Deus. Tem um versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Bom, está falando aqui de alguém que tem uma chave, que é a chave de Davi, que abre, ou seja, existe uma porta e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Quem tem a chave de Davi é Cristo. E essa chave eu vou mostrar para vocês. Desculpa. Eu vou mostrar para vocês que essa porta está se referindo à salvação. Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele abriu a porta para nós da salvação. Vamos dar continuidade. Vamos ler um texto que está lá em Isaías, que é uma profecia sobre Jesus na cruz. Isaías capítulo 22, versículo 22 e 23. Olha lá. E porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego, um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Então vejam aqui que a Bíblia não está falando de porta de emprego. Muitas vezes nas revelações, nas profecias que existem, as pessoas falam assim: olha, eu vejo uma grande porta. Deus vai te dar um emprego. Como pode uma profecia que deveria vir do reino de Deus contradizer aquilo que está na própria palavra de Deus? Eu não consigo entender. É que, na verdade, quem está operando nas igrejas não é Deus o Pai, e sim os anjos. A eles convém que as pessoas não saibam a verdade para que não sejam libertas. Vamos lá. Então aqui está falando, né, da chave da casa de Davi, sobre o ombro de alguém. Jesus Cristo, a chave é a cruz. E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixa-lo-ei como a um prego em um lugar firme. Ele está firme, ele está posto lá firmemente. E será como um trono de honra para a casa de seu pai. Jesus fez isso. Tanto que Deus o Pai elevou o nome dele sobre todo nome. Isso é honra. Vamos continuar. Quero mostrar mais um texto para vocês. Está lá no livro de Mateus.
Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, que Jesus fala aqui, Pedro, sobre a sua vida eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus explica por que as portas do inferno não prevalecerão. Pedrão, eu te darei a chave do reino dos céus. O que é a chave, gente? Jesus levou a cruz nos seus ombros. E ele deu a palavra da cruz para nós. Ide, pregai o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eis aí a chave que está na minha mão, na sua mão, na mão de todos os discípulos, ou seja, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Sabe como você pode ligar e desligar vidas? Levando o evangelho para elas. As pessoas que te ouvirem serão ligadas. As pessoas que derem as costas à palavra de Deus, infelizmente, são desligadas. A Bíblia diz isso. Não sou eu quem digo. João, capítulo 3, versículo 16, 17. Leia. Bom, dando continuação ao tema da porta. Veja você que a Bíblia é bem clara em dizer o que é essa porta. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu vou dizer para você exatamente o que significa a porta estreita. Jesus, quando ele vai pregar, ele diz assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o negue-se a si mesmo é, ama o teu inimigo, dê a outra face. E eu poderia citar muitas outras coisas, perdoe, fale bem daqueles que te maldizem, etc, 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 etc. Todas essas coisas das quais, carnalmente, nós não gostamos de fazer. Mas nós fazemos por quê? Porque Jesus ensinou isso na palavra de Deus. Logo, nós fazemos por obediência. Eis aí a porta estreita. E a porta larga é, viva como você quer. Ou viva na religião. A religião não se preocupa com isso. A religião ela se preocupa com a roupa, com a aparência, com a prosperidade. Deus tem que aparecer, né? E Jesus disse, lá em Lucas capítulo 17, versículo 21, se não me engano, ele diz que o reino de Deus não vem com aparência. Mas nós estamos falando sobre a porta. E até agora nós falamos da chave de Davi, da porta que Jesus abriu. Nós vamos agora para João capítulo 10. João capítulo 10. Aquele, porém, versículo 2, tá? Eu tô lendo. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus foi o primeiro a entrar pela porta. Ele é o primeiro da ressurreição.
lá no Ministério de Anjos fala de algumas pessoas que foram para o céu. Não é. A Bíblia é clara em dizer que Jesus é o primeiro da salvação. Como poderia alguém ser salvo antes que o Salvador viesse? Aí você pode perguntar assim para mim, poxa, mas nem Abraão? Não. Jesus diz que Abraão exultou em ver o dia dele. Sabe o que significa isso? Que Abraão ficou feliz ao poder ir com Cristo para a glória. E só depois de Cristo é que ele pôde ir para a glória. Vamos lá. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Quando diz aqui a este o porteiro abre, está falando de Deus o Pai. Deus o Pai ressuscitou Jesus Cristo, por isso está escrito que o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Esse é Jesus, o nosso Salvador, que foi para a cruz por nossa causa. E agora o caminho está aberto para nós, depois que ele foi para a cruz. Ninguém foi salvo antes de Jesus Cristo. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ele realmente é a porta. Depois que ele entrou pela porta, que ele foi para a cruz, que ele morreu e ressuscitou, Jesus tornou-se então a porta, ou seja, o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E a coisa não mudou. Antes de Cristo, as pessoas precisavam de Cristo para ser salvos. Depois de Cristo, nós precisamos de Cristo para ser salvos. A verdade é essa. Uma verdade que não se pregam, sabe? Não é pregada por aí. Quando, na verdade, quando Jesus fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra isso, é porque é a palavra da cruz que salva as pessoas. Sabe? As pessoas precisam deixar de pregar Davi, deixar de pregar Elias, deixar de pregar José do Egito, deixar de pregar 10 mandamentos, deixar de pregar Velho Testamento e pregar Cristo. Cristo precisa ser pregado para que as vidas sejam libertas. Veja, Jesus Cristo fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus está falando? Porque se fosse a lei, os religiosos que viviam na época de Jesus Cristo estariam salvos. Eles se baseavam e viviam em cima da lei. Jesus não quer a lei. Jesus quer a misericórdia. Jesus quer o negue-se a si mesmo. O amor ao próximo. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fiquem todos com Deus. Amém.